Isabel Tourinho jamais imaginou que escrever sobre um empresário misterioso como ficção em uma biografia fantasma pudesse colocar sua vida de cabeça para baixo. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando ela descobriu, sem querer, os segredos mais escuros do império de joias Veras Lux enquanto trabalhava no manuscrito de uma socialite fútil. O que começou como uma simples inserção ficcional para dar tempero ao livro tedioso, se transformou em uma bomba-relógio que estava prestes a explodir na cara do homem mais poderoso e enigmático da fronteira Brasil-Paraguai. Proust, você precisa parar de me olhar com essa cara de julgamento, murmurou Isabel para seu gato preto, que a observava com aqueles olhos amarelos penetrantes enquanto ela digitava freneticamente no laptop. Não é como se eu tivesse planejado descobrir que o tal Alencar Veras está sendo chantageado por um político corrupto. A manhã estava especialmente quente em Ponta Porã, e Isabel sentiu o suor escorrer pela testa enquanto tentava finalizar o capítulo mais complicado da biografia de Constância Velmont, uma mulher que definitivamente não tinha conteúdo suficiente para preencher nem mesmo um panfleto, quanto mais um livro inteiro. Mas Isabel era uma ghostwriter profissional, portanto sua missão era fazer milagres com praticamente nada. Tia Doris, você já viu os documentos que a Constância me passou? Gritou Isabel da varanda, onde havia montado seu escritório improvisado entre as plantas que sua tia cultivava com tanto carinho. Querida, se você está falando daqueles papéis que ela guardava na bolsa, como se fossem segredos de Estado, sim, vi. E posso te dizer que aquela mulher não sabe nem mesmo organizar suas próprias mentiras, respondeu Doris, aparecendo na porta com uma xícara de café e aquele sorriso irônico que Isabel havia herdado geneticamente. Isabel suspirou e voltou sua atenção para a tela do computador. O problema era que, entre os documentos pessoais de Constância, havia algo que definitivamente não deveria estar ali. Contratos, e-mails e até mesmo gravações de áudio que mencionavam chantagens políticas envolvendo a empresa Veras Lux e seu misterioso proprietário. A princípio, Isabel pensou que fossem apenas fofocas de alta sociedade, mas quanto mais investigava, mais percebia que aquilo era real demais para ser ignorado. Bem, se é para escrever ficção mesmo, disse para si mesma, pelo menos vai ser uma ficção interessante. E foi assim que Isabel decidiu inserir parte daquelas descobertas no manuscrito, disfarçadas como elementos fictícios para dar vida à história monótona de Constância. Ela criou um personagem baseado nesse tal Alencar Veras, um joalheiro poderoso, misterioso e aparentemente íntegro, mas que estava sendo manipulado por forças políticas sombrias. O que Isabel não sabia era que estava prestes a conhecer o homem de verdade. 3 semanas depois, enquanto terminava de revisar o manuscrito, Isabel recebeu um telefonema de Lígia, sua melhor amiga desde a infância e a única pessoa capaz de tirá-la de sua zona de conforto literária. Isa, você precisa sair dessa toca de escritora e vir comigo para um passeio a cavalo na fazenda mais luxuosa da região, disse Lígia, com aquele tom animado que sempre precedia suas aventuras impulsivas. Lígia, você sabe que eu não sou exatamente o tipo de pessoa que frequenta fazendas de luxo, respondeu Isabel, acariciando Proust, que havia saltado em seu colo. Além disso, tenho que entregar esse manuscrito até sexta-feira. Por isso mesmo que você precisa sair. Você está ficando mais antissocial que o Proust. E olha que isso é dizer muito, riu Lígia. Vamos, vai ser divertido. O veterinário da fazenda é um fofo e eu preciso de apoio moral para não fazer besteira. Isabel olhou para a tela do computador, onde o cursor piscava insistentemente na última linha do manuscrito. O livro estava praticamente pronto e ela realmente precisava de uma pausa. Além disso, a curiosidade sobre as fazendas da região estava crescendo desde que começara a escrever sobre aquele mundo de luxo e poder. Está bem,
Mas só se você prometer que não vai me abandonar para ficar flertando com o veterinário, disse Isabel, já se arrependendo da decisão. Prometo, você vai adorar. A fazenda é do dono da Veras Lux, aquela empresa de joias famosa. Dizem que ele é um tipo reservado, mas super interessante. Isabel quase deixou o telefone cair. Veras Lux, o mesmo nome que havia encontrado nos documentos de Constância. A coincidência era grande demais para ser ignorada. De repente, aquele passeio a cavalo havia se tornado muito mais interessante do que ela imaginava. Lígia, você disse Veras Lux? Perguntou Isabel, tentando manter a voz casual. Sim, por quê? Você conhece? Não, não conheço. Apenas ouvi falar. Mentiu Isabel. Que horas você vai me buscar? Enquanto desligava o telefone, Isabel sentiu um frio na barriga. Não podia ser coincidência. O universo estava definitivamente conspirando para colocá-la cara a cara com o homem sobre quem havia escrito ficção, baseada em segredos muito reais. E o pior era que ela não fazia ideia de como ele reagiria se descobrisse que sua vida privada havia sido transformada em entretenimento literário. Proust, tenho a impressão de que estou prestes a me meter em uma confusão muito grande, murmurou Isabel, observando o gato, que a encarava com aquela expressão que parecia dizer: eu avisei. O que Isabel não sabia era que naquela mesma manhã, Alencar Veras havia acordado com a sensação de que algo estava prestes a mudar em sua vida cuidadosamente controlada. E que essa mudança viria na forma de uma mulher inteligente, sarcástica e perigosamente observadora, que carregava segredos capazes de destruir tudo o que ele havia construído. O sol da manhã banhava a fazenda Veras, com uma luz dourada que fazia as pedras preciosas incrustadas nos portões da entrada brilharem como estrelas terrestres. Isabel segurou com força na mão de Lígia enquanto o carro se aproximava da propriedade, sentindo o estômago revirar de nervosismo. A fazenda era ainda mais impressionante do que ela havia imaginado. Uma mistura perfeita entre luxo moderno e charme rústico, com cavalos de raça pastando em campos verdejantes que se estendiam até onde a vista alcançava. Respira, Isa, você está pálida, disse Lígia, observando a amiga com preocupação. É só um passeio a cavalo, não um interrogatório. Fácil para você dizer, murmurou Isabel, ajeitando nervosamente os cabelos. Você não está prestes a conhecer alguém sobre quem escreveu sem autorização. Do que você está falando? Perguntou Lígia, franzindo as sobrancelhas. Nada, esqueça. Isabel suspirou, decidindo que era melhor não explicar a situação complicada na qual havia se metido. Só estou nervosa com cavalos. O carro parou em frente à casa principal, uma construção elegante que combinava pedra natural com detalhes modernos. Isabel respirou fundo, tentando acalmar os nervos, quando a porta se abriu e um homem alto de cabelos escuros e olhos penetrantes apareceu na varanda. Mesmo à distância, ela podia sentir a presença magnética dele, aquela aura de poder controlado que havia tentado capturar em suas palavras. Esse é o Alencar, sussurrou Lígia, acenando animadamente. Lindo, não é? Isabel engoliu em seco. Lindo era pouco. Alencar Veras era exatamente como ela havia imaginado ao escrever sobre ele. Alto, elegante, com aquele ar misterioso que fazia as mulheres se derreterem e os homens se sentirem intimidados. Mas havia algo mais em seus olhos, uma tristeza sutil que ela não havia conseguido capturar completamente em suas palavras. Bem-vindas à fazenda, disse Alencar, descendo os degraus com a elegância natural de quem nasceu em berço de ouro, mas aprendeu a valorizar as coisas simples da vida. Lígia, que bom te ver novamente, e você deve ser Isabel. Quando ele pegou a mão de Isabel para cumprimentá-la, ela sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Os olhos dele eram ainda mais intensos de perto, e ela teve a impressão de que ele conseguia ver através de suas defesas cuidadosamente construídas. Prazer em conhecê-lo,
conseguiu dizer, esperando que a voz não traísse seu nervosismo. O prazer é meu, respondeu Alencar, e por um momento Isabel teve a sensação de que ele estava analisando cada detalhe de seu rosto, como se estivesse tentando desvendar um mistério. Lígia me contou que você é escritora. Que tipo de livros escreve? A pergunta pegou Isabel desprevenida. Como explicar que ela escrevia biografias fantasmas sem revelar que havia descoberto segredos sobre a vida dele? Histórias sobre pessoas interessantes, respondeu, tentando ser vaga. Gosto de descobrir o que faz as pessoas serem quem são. Interessante, murmurou Alencar, e Isabel teve a impressão de que ele estava avaliando cada palavra. E você sempre consegue descobrir esses segredos? Nem sempre, Isabel sorriu, tentando manter o tom casual. Às vezes as pessoas são mais complexas do que aparentam. Ou mais simples, replicou Alencar, com um meio sorriso que fez o coração de Isabel acelerar. Vamos conhecer os cavalos? O grupo se dirigiu para os estábulos, onde Isabel foi apresentada a Rubino, o cavalo favorito de Alencar, um animal magnífico, com pelagem avermelhada que brilhava sob o sol. O cavalo era exatamente como ela havia imaginado ao escrever sobre ele, bonito, dócil, mas com um brilho teimoso nos olhos. Rubino é um pouco como eu, disse Alencar, acariciando o pescoço do animal. Aparenta ser calmo, mas tem suas próprias ideias sobre como as coisas devem ser feitas. E isso já causou problemas? Perguntou Isabel, genuinamente curiosa. Mais do que eu gostaria de admitir, riu Alencar, e pela primeira vez Isabel viu sua expressão relaxar completamente. Ele já me derrubou 3 vezes só neste mês, mas eu continuo tentando. Perseverança é uma qualidade admirável, disse Isabel, observando como Alencar interagia com o cavalo. Havia uma ternura genuína ali, uma conexão que transcendia o simples relacionamento entre dono e animal. Ou teimosia, replicou Alencar, olhando diretamente para ela. Às vezes é difícil saber a diferença. Isabel sentiu o rosto esquentar. Havia algo na maneira como ele a olhava que fazia parecer que estavam tendo 2 conversas ao mesmo tempo. Uma sobre cavalos e outra sobre algo muito mais profundo e perigoso. Mateus! Gritou Lígia, interrompendo o momento tenso. Você vai cavalgar conosco hoje? O veterinário da fazenda apareceu correndo, com um jaleco branco manchado de lama e um sorriso envergonhado no rosto. Ele era exatamente como Lígia havia descrito, fofo, desajeitado e, obviamente, apaixonado por ela. Claro, quer dizer, se vocês quiserem companhia, eu não quero atrapalhar, gaguejou Mateus, tropeçando ligeiramente nos próprios pés. Você nunca atrapalha, disse Lígia com um sorriso que fez Mateus corar até as orelhas. Isabel observou a interação entre os dois com carinho. Era óbvio que Lígia estava interessada em Mateus, mas estava tentando ser sutil. O problema era que Mateus era tão nervoso que provavelmente não conseguiria captar os sinais nem se ela escrevesse um cartaz. Vamos começar com um passeio calmo, sugeriu Alencar, preparando os cavalos. Isabel, você já montou antes? Faz tempo, admitiu Isabel, observando sua montaria. Uma égua mansa chamada Estrela. Mas acho que não esqueci completamente. É como andar de bicicleta, disse Alencar, aproximando-se para ajudá-la a montar. O corpo lembra. Quando ele colocou as mãos em sua cintura para ajudá-la a subir na sela, Isabel sentiu novamente aquela corrente elétrica. Alencar parecia sentir também, porque seus olhos se encontraram por um momento que durou mais do que o necessário. Obrigada, murmurou Isabel, tentando ignorar a maneira como seu coração estava disparado. Sempre às ordens, respondeu Alencar, com aquele meio sorriso que estava se tornando sua marca registrada nas interações deles. O grupo iniciou o passeio pelos campos da fazenda, com Lígia e Mateus na frente, conversando animadamente sobre nutrição equina,
e Isabel e Alencar um pouco atrás, mantendo uma conversa aparentemente casual, mas carregada de subtextos. Sua fazenda é linda, comentou Isabel, observando a paisagem deslumbrante ao redor. Deve ser um refúgio perfeito para escapar da pressão dos negócios. Você conhece alguma coisa sobre meus negócios? Perguntou Alencar, e Isabel percebeu que havia uma tensão sutil em sua voz. Apenas o que todo mundo sabe, respondeu rapidamente. Joias, luxo, sucesso, o básico. O básico, repetiu Alencar pensativo. Interessante como as pessoas acham que conhecem alguém com base no básico. Isabel sentiu um frio na barriga. Havia algo na maneira como ele disse aquilo que a fez pensar que ele sabia mais do que estava deixando transparecer. E você? Perguntou Alencar, mudando de assunto. Como uma escritora acaba se especializando em biografias? Curiosidade, respondeu Isabel, sendo honesta pela primeira vez. Adoro descobrir o que faz as pessoas serem quem são, quais são suas motivações, seus medos, seus sonhos. E o que você faz quando descobre algo que não deveria saber? A pergunta foi feita em tom casual, mas Isabel sentiu como se fosse uma armadilha. Alencar estava a observando intensamente, como se estivesse tentando ler seus pensamentos. Depende, disse Isabel, tentando manter o tom leve. Se é algo que pode machucar alguém, eu guardo para mim. Mesmo que isso signifique abrir mão de uma boa história, especialmente se significa abrir mão de uma boa história, respondeu Isabel, e percebeu que estava sendo completamente sincera. Algumas coisas são mais importantes que o sucesso profissional. Alencar parou o cavalo e a olhou com uma expressão que Isabel não conseguiu decifrar. Você é uma pessoa interessante, Isabel Torinho, disse ele, e havia algo em sua voz que fez o coração dela pular uma batida. Obrigada, murmurou Isabel, sentindo o rosto esquentar novamente. Não sei se isso foi um elogio, disse Alencar com aquele meio sorriso provocante. Pessoas interessantes tendem a complicar a vida dos outros. E você não gosta de complicações? Detesto, respondeu Alencar, mas seus olhos diziam exatamente o contrário. Minha vida já é complicada o suficiente. Isabel estava prestes a perguntar o que ele queria dizer com isso, quando Lígia gritou do alto de uma colina. Venham ver o pôr do sol daqui! A vista é incrível! O momento se quebrou e eles seguiram em direção aos amigos. Mas Isabel não conseguiu esquecer a maneira como Alencar havia dito que sua vida era complicada. Havia uma tristeza em seus olhos que ela reconheceu imediatamente. Era a mesma que havia tentado capturar em suas palavras quando escreveu sobre ele. Enquanto observavam o pôr do sol pintando o céu de tons dourados e alaranjados, Isabel sentiu que estava no início de algo que poderia mudar sua vida para sempre. Mas também teve a sensação de que estava caminhando em território perigoso, onde cada palavra poderia ser uma armadilha e cada olhar poderia revelar mais do que ela estava disposta a mostrar. O que ela não sabia era que naquele exato momento, Alencar estava pensando exatamente a mesma coisa. A semana seguinte passou como um borrão colorido de mensagens de texto, telefonemas que duravam horas e um sentimento crescente de que Isabel estava se metendo em águas muito mais profundas do que havia imaginado. Alencar havia se tornado uma presença constante em seus pensamentos e ela não sabia se isso era maravilhoso ou aterrorizante. Você está sorrindo para o telefone há 20 minutos, observou Doris, aparecendo na varanda com 2 xícaras de café. Presumo que seja o joalheiro misterioso? Ele não é misterioso, protestou Isabel, guardando o celular rapidamente. Ele é apenas reservado. Querida, quando um homem rico e bonito é reservado, isso geralmente significa que ele tem segredos, disse Doris, sentando-se na cadeira ao lado de Isabel. A questão é se são segredos interessantes ou perigosos. Isabel engoliu em seco. Se Doris soubesse que ela já conhecia alguns dos segredos de Alencar, provavelmente a trancaria em casa até que o interesse dele passasse. Ele me convidou para jantar hoje, disse Isabel, tentando mudar de assunto, em um restaurante reservado.
Ah, então já chegamos na fase dos restaurantes reservados, riu Doris. Isso é sério mesmo. Não é sério, protestou Isabel, mas até ela mesma não estava convencida. Estamos apenas nos conhecendo. Claro, querida. E eu sou apenas uma professora aposentada que não entende nada de romance, disse Doris, com aquele sorriso irônico que sempre precedia seus conselhos mais afiados. Só me prometa que você vai com calma. Homens como ele são como fogo, bonitos de ver, mas podem queimar se você chegar muito perto. Isabel assentiu, mas sabia que já era tarde demais para ser cautelosa. Ela estava se apaixonando por Alencar, e isso estava acontecendo mais rápido do que ela achava possível. Naquela noite, Isabel escolheu um vestido simples, mas elegante, tentando encontrar o equilíbrio perfeito entre casual e sofisticado. Quando chegou ao restaurante, encontrou Alencar esperando por ela na mesa mais reservada do local, vestindo um terno escuro que realçava seus olhos penetrantes. Você está linda, disse ele, levantando-se para puxar a cadeira para ela. Obrigada, murmurou Isabel, sentindo-se corar. O lugar é maravilhoso. Pensei que você gostaria de privacidade, disse Alencar, e Isabel percebeu que havia algo diferente em sua expressão, uma tensão que não estava presente durante o passeio a cavalo. Privacidade é sempre bom, concordou Isabel, tentando decifrar o que estava acontecendo. Você parece preocupado com alguma coisa. Alencar hesitou por um momento, como se estivesse decidindo o quanto deveria revelar. Isabel, eu preciso te perguntar uma coisa, disse ele finalmente, e preciso que você seja completamente honesta comigo. O coração de Isabel disparou. Ele descobriu sobre o manuscrito, sobre os documentos que encontrou, sobre a maneira como transformou a vida dele em ficção? Claro, conseguiu dizer tentando manter a voz firme. Você já ouviu falar do deputado Maurício Trigueiros? Isabel piscou surpresa. Aquele não era o nome que ela esperava ouvir. Vagamente, respondeu sendo honesta. Por que a pergunta? Ele mencionou seu nome em uma conversa que tivemos recentemente, disse Alencar, observando cada reação de Isabel. Disse que você havia escrito algo sobre mim. O sangue de Isabel gelou. Como Trigueiros sabia sobre o manuscrito. E, mais importante, como ele havia conseguido conectar o texto a ela. Eu não entendo, disse Isabel, tentando ganhar tempo para pensar. Eu nunca escrevi nada sobre você. Não diretamente, disse Alencar. E Isabel percebeu que ele estava sendo muito cuidadoso com as palavras. Mas, aparentemente, você inseriu alguns elementos interessantes em um trabalho recente. Isabel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não havia como negar. Trigueiros sabia sobre o manuscrito. E se ele sabia, isso significava que havia descoberto de alguma forma que ela tinha acesso a informações sobre as chantagens. Alencar, eu posso explicar, começou Isabel, mas ele levantou a mão para interrompê-la. Primeiro, deixe-me terminar, disse ele, e havia uma frieza em sua voz que não estava presente antes. Trigueiros está usando essa informação para me chantagear. Ele sabe que você descobriu coisas sobre minha empresa, sobre as pressões que sofro, sobre outras coisas. Como ele soube? Perguntou Isabel, sentindo pânico crescer em seu peito. Boa pergunta, disse Alencar, e agora havia uma desconfiança clara em seus olhos. Como ele soube, Isabel? Como um político corrupto descobriu que você havia escrito sobre mim? Isabel respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. A verdade era complicada, mas era a única opção que ela tinha. Eu estava escrevendo uma biografia para Constância Velmont, começou Isabel falando rapidamente. Ela me deu documentos pessoais para me ajudar a construir a história dela. Mas entre os documentos havia coisas que não deveriam estar ali. Contratos, gravações, e-mails que mencionavam você e as chantagens. Constância Velmont? Alencar franziu as sobrancelhas. Como ela conseguiu esses documentos? Eu não faço ideia, admitiu Isabel. Mas quando vi o material, pensei que fosse apenas fofoca de alta sociedade.
Então decidi usar alguns elementos como ficção na biografia para torná-la mais interessante. Ficção, repetiu Alencar, e havia uma amargura em sua voz que fez Isabel se encolher. Eu não sabia que você era real, disse Isabel, desesperada para que ele entendesse. Quer dizer, eu sabia que a empresa existia, mas não imaginava que fosse te conhecer. E quando te conheci, eu não soube como explicar. Alencar ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Isabel podia ver as engrenagens girando em sua mente, analisando cada detalhe do que ela havia acabado de revelar. Então você me conheceu sabendo que havia escrito sobre minha vida privada, disse ele finalmente. E não pensou em me contar? Eu queria contar, protestou Isabel, mas não sabia como. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava. Mais difícil, repetiu Alencar. E Isabel percebeu que ele estava lutando para controlar a raiva. Isabel, você tem ideia do que isso significa? Trigueiros tem esse manuscrito. Ele pode usar isso para me destruir. Não se for apenas ficção, disse Isabel, tentando se agarrar a qualquer esperança. Não há nada no texto que prove que é sobre você. Há detalhes suficientes para qualquer pessoa inteligente conectar os pontos, disse Alencar, levantando-se da mesa. E Trigueiros é muitas coisas, mas não é burro. Alencar, por favor, disse Isabel, levantando-se também. Deixe-me ajudar. Eu sei que estraguei tudo, mas posso consertar. Como? Perguntou Alencar, e havia uma dor em seus olhos que fez o coração de Isabel se partir. Como você pode consertar o fato de que transformou minha vida em entretenimento? Não foi assim, disse Isabel, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Eu nunca quis machucar você. Quando escrevi aquilo, você era apenas um nome em documentos. Mas agora você é muito mais. Agora eu sou o quê? Perguntou Alencar, e Isabel percebeu que ele estava genuinamente curioso sobre a resposta. Agora você é alguém por quem eu estou me apaixonando, disse Isabel, as palavras saindo antes que ela pudesse detê-las. E eu sei que não tenho direito de sentir isso depois do que fiz, mas é a verdade. Alencar a olhou por um longo momento, e Isabel viu uma batalha acontecendo em seus olhos. Raiva, decepção e algo que poderia ser esperança. Isabel, disse ele finalmente, eu preciso de tempo para processar tudo isso. Preciso entender como Trigueiros conseguiu o manuscrito e o que ele pretende fazer com ele. Deixe-me ajudar, repetiu Isabel. Eu conheço os documentos originais. Posso te ajudar a entender como ele conseguiu acesso a eles. Não, disse Alencar, pegando o casaco. Você já fez o suficiente. Preciso resolver isso sozinho. Alencar, por favor. Isabel tocou seu braço. Não deixe que isso termine assim. Não quando estamos apenas começando. Ele olhou para a mão dela em seu braço, e Isabel viu sua expressão suavizar ligeiramente. Eu não sei se estamos começando ou terminando, disse ele, suavemente. Mas sei que preciso de tempo para descobrir. Isabel assentiu, sentindo as lágrimas correrem livremente pelo rosto. Ela assistiu Alencar sair do restaurante, sabendo que havia perdido algo precioso antes mesmo de ter a chance de descobrir o que poderia ter sido. Quando chegou em casa, encontrou Proust esperando por ela na varanda, com algo brilhante pendurado no pescoço. Isabel pegou o gato e examinou o objeto. Era uma pequena pedra preciosa, lapidada com a perfeição característica das peças da Veras Lux. Onde você encontrou isso, Proust? Murmurou Isabel, mas o gato apenas a olhou com aqueles olhos amarelos que pareciam guardar segredos. Enquanto segurava a pedra contra a luz, Isabel teve a sensação de que as peças de um quebra-cabeça muito maior estavam apenas começando a se encaixar, e que, talvez, sua história com Alencar estivesse longe de terminar. 3 dias se passaram em um silêncio ensurdecedor. Isabel tentou mergulhar no trabalho, mas não conseguia se concentrar em nada além da expressão magoada de Alencar quando ele descobriu sobre o manuscrito. Ela havia tentado ligar, mandar mensagens, mas todas foram ignoradas.
A pequena pedra preciosa que Proust trouxera se tornara uma lembrança constante de que havia algo maior acontecendo, algo que ela não conseguia entender completamente. Você precisa comer alguma coisa, disse Doris, aparecendo na varanda com um prato de sanduíche. Ficar de luto por um homem nunca fez bem a ninguém. Eu não estou de luto, protestou Isabel, mas até ela mesma não acreditava nisso. Estou apenas processando o fato de que você se apaixonou por alguém que conhecia apenas profissionalmente. Isabel suspirou. Doris sempre conseguia ir direto ao ponto. Eu estraguei tudo, tia. Completamente. Talvez, concordou Doris, sentando-se ao lado de Isabel. Mas talvez não. Homens como Alencar Veras não ficam zangados por muito tempo com mulheres que realmente importam para eles. Como você pode ter certeza? Porque se você não importasse, ele nem teria ficado zangado, disse Doris, com aquela sabedoria que vinha de décadas observando relacionamentos humanos. Ele teria simplesmente te ignorado. Isabel estava prestes a responder quando seu telefone tocou. Era Lígia, e ela parecia agitada. Isa, você precisa ver as notícias. Agora, o que aconteceu? Apenas ligue a TV, canal 7. Isabel correu para dentro de casa e ligou a televisão. O que viu a fez engasgar. Na tela, uma apresentadora loira estava segurando o que parecia ser uma cópia do manuscrito que Isabel havia escrito. Documento explosivo que revela detalhes íntimos sobre o empresário Alencar Veras e possíveis irregularidades em sua empresa. O texto, supostamente escrito por uma ghostwriter local, contém informações que podem comprometer não apenas a reputação do joalheiro, mas também revelar conexões políticas suspeitas. Isabel sentiu o chão desabar sob seus pés. Como o manuscrito havia parado nas mãos da imprensa? E por que estavam tratando como se fosse um documento factual em vez de ficção? O telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. Isabel Turinho. A voz era masculina, com um sotaque que ela não conseguiu identificar. Quem está falando? Digamos que sou alguém interessado em seu trabalho. Você deveria ter mais cuidado com os segredos que coloca no papel. A ligação foi cortada, deixando Isabel com o coração disparado. Ela tentou ligar para Alencar, mas o telefone foi direto para a caixa postal. Alencar, eu sei que você não quer falar comigo, mas precisa saber que eu não vazei o manuscrito. Alguém está usando nossos problemas para algum propósito maior. Por favor, me ligue. 2 horas depois, Isabel recebeu uma mensagem de texto de um número que não conhecia. Estacionamento do supermercado central. 1 hora. Venha sozinha. Isabel hesitou. Poderia ser uma armadilha, mas também poderia ser sua única chance de descobrir o que estava realmente acontecendo. Ela decidiu arriscar. O estacionamento estava quase vazio quando Isabel chegou. Ela procurou por qualquer sinal de movimento quando uma figura familiar saiu de trás de um carro. Era Olívia, a governanta da fazenda de Alencar. Dona Isabel, obrigada por vir, disse Olívia, olhando nervosamente ao redor. Olívia, foi você quem ligou? Não diretamente, mas preciso falar com a senhora. É sobre o patrão e sobre coisas que aconteceram muito antes da senhora nascer. Isabel franziu as sobrancelhas. Do que você está falando? Sente-se no carro, disse Olívia, abrindo a porta do passageiro de um sedã escuro. O que tenho para dizer não pode ser ouvido por ouvidos curiosos. Isabel hesitou, mas algo na urgência da voz de Olívia a convenceu a entrar no carro. Dona Isabel, o manuscrito que a senhora escreveu, ele não era ficção, era? Não completamente, admitiu Isabel. Mas como você sabe sobre isso? Porque eu vi os documentos originais, há muito tempo. E porque eu sei quem realmente está por trás de tudo isso. Olívia respirou fundo antes de continuar. O deputado Trigueiros não conseguiu esses documentos por acaso. Ele os tinha desde sempre, porque foi ele quem orquestrou a morte dos pais do patrão. Isabel sentiu o sangue gelar. O que você está dizendo?
Há 20 anos, quando Alencar tinha apenas 16 anos, seus pais descobriram um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia políticos locais e o mercado de pedras preciosas. Maurício Trigueiros era o cérebro da operação, mas eu pensei que os pais de Alencar tinham morrido em um acidente. Foi o que todos pensaram, mas eu sempre soube a verdade, assim como o avô do patrão. Por isso ele se tornou tão protetor, por isso a fazenda tem tanta segurança. Isabel processou a informação, sentindo todas as peças do quebra-cabeça começarem a se encaixar. E meu pai? Perguntou Isabel, uma suspeita terrível crescendo em sua mente. Fernando Tourinho. Ele desapareceu na mesma época. Olívia assentiu tristemente. Seu pai era investigador particular. Ele estava ajudando os pais do patrão a reunir evidências contra Trigueiros. Quando eles morreram, ele soube que seria o próximo. Por isso ele desapareceu, murmurou Isabel, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Ele não nos abandonou. Ele estava se protegendo. E protegendo vocês, confirmou Olívia. Trigueiros é perigoso, dona Isabel. Ele não hesita em eliminar quem ameaça seus interesses. Mas por que está me contando isso agora? Porque o patrão decidiu enfrentar Trigueiros. Ele vai a público denunciar tudo, mas precisa de provas sólidas, e o manuscrito da senhora, mesmo sendo ficção, contém detalhes que só alguém com acesso aos documentos originais poderia saber. Isabel entendeu imediatamente. Você quer que eu ajude a provar que Trigueiros tem esses documentos? Mais que isso, disse Olívia, tirando um pequeno pendrive do bolso. O avô do patrão guardou isso durante todos esses anos. São gravações, documentos, evidências suficientes para colocar Trigueiros na cadeia pelo resto da vida. Isabel pegou o pendrive com mãos trêmulas. Por que não usaram isso antes? Porque não tínhamos como provar que os documentos eram autênticos sem nos colocarmos em risco. Mas agora, com o manuscrito vazado e a imprensa já falando sobre o caso, podemos usar a atenção da mídia a nosso favor. Alencar sabe que você está aqui? Olívia sorriu pela primeira vez. Quem a senhora acha que me pediu para procurá-la? Ele está furioso com a senhora, isso é verdade, mas também está apaixonado. E homens apaixonados fazem coisas estúpidas, como confiar em ex-namoradas vingativas. Jade, disse Isabel, imediatamente compreendendo. Exato. Foi ela quem vazou o manuscrito. Ela tem contatos na mídia e acesso aos documentos através de Guto Trigueiros, com quem está secretamente envolvida. Isabel sentiu raiva fervilhar em seu peito. Então tudo isso foi orquestrado para destruir Alencar? E para silenciar a senhora. Eles sabem que a senhora tem informações perigosas, mesmo que não soubesse disso na época. Isabel olhou para o pendrive em suas mãos. O que preciso fazer? Amanhã à noite há um evento beneficente no clube social. Trigueiros estará lá, assim como toda a elite local. O patrão vai usar a ocasião para fazer o anúncio público, mas precisamos que a senhora esteja lá com as evidências. Ele vai querer me ver? Olívia sorriu novamente. Dona Isabel, esse homem está sofrendo há 3 dias porque não consegue decidir se está mais zangado ou mais apaixonado. Claro que ele quer vê-la. Isabel sentiu esperança crescer em seu peito pela primeira vez em dias. Então vamos acabar com isso de uma vez por todas. Sim, concordou Olívia, mas se prepare, porque amanhã à noite vai ser uma guerra. E em guerras nem todo mundo sai ileso. Enquanto dirigia de volta para casa, Isabel segurava o pendrive como se fosse uma arma. Finalmente, ela tinha a chance de consertar o estrago que havia causado. Mas mais que isso, tinha a chance de ajudar Alencar a se libertar das correntes que o prendiam há tanto tempo. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, Jade Nascimento estava em uma reunião secreta com Maurício Trigueiros, planejando o golpe final que deveria destruir tanto Alencar quanto Isabel, de uma vez por todas. A guerra estava apenas começando. A noite do evento beneficente chegou carregada de uma tensão elétrica que parecia contaminar toda Ponta Porã.
Isabel havia passado o dia inteiro ensaiando mentalmente o que diria, como agiria, tentando se preparar para um confronto que poderia mudar tudo. O vestido que escolheu era simples, mas elegante. Ela não queria chamar atenção desnecessária, mas também não podia parecer intimidada. "Você tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou Doris, ajudando Isabel a fechar o colar que havia sido de sua mãe. "Confrontar políticos corruptos não é exatamente o que eu imaginava quando disse para você ser mais aventureira." "Eu preciso fazer isso, tia", disse Isabel, olhando-se no espelho. "Não apenas por mim e pelo Alencar, mas pelo meu pai, por todas as pessoas que foram silenciadas por medo." "Sua mãe ficaria orgulhosa", disse Doris, apertando os ombros de Isabel. "Ela sempre disse que você tinha a coragem dela, mas a inteligência estratégica do seu pai." Isabel sorriu, sentindo a presença de seus pais como uma força protetora. O pendrive estava seguro em sua bolsa pequena, junto com cópias de todos os documentos originais que havia encontrado no material de Constância. Ela estava preparada. O clube social estava transformado em um cenário de conto de fadas, com luzes douradas, flores exóticas e o som suave de um quarteto de cordas. A elite local circulava em seus melhores trajes, conversando em grupos sobre negócios, política e fofocas. Isabel procurou por Alencar assim que entrou, mas não o viu imediatamente. "Isabel Tourinho?" Uma voz feminina a fez se virar. Era uma mulher alta, elegante, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e um sorriso que não chegava aos olhos. "Jade Nascimento. Tenho certeza de que já ouviu falar de mim." Isabel sentiu todos os músculos se tensionarem. "Jade? Que surpresa." "Imagino que sim", riu Jade, e havia uma frieza em sua voz que fez Isabel se arrepiar. "Especialmente considerando que você é a responsável por toda essa confusão com o manuscrito." "Eu não vazei o manuscrito", disse Isabel, mantendo a voz firme. "Claro que não", concordou Jade com um sorriso predatório. "Mas você o escreveu, e agora precisa lidar com as consequências." "Que consequências?" "Bem, para começar, Alencar descobriu que você não é quem fingia ser. Que você invadiu sua privacidade, transformou sua vida em entretenimento, mentiu para ele desde o primeiro momento. Cada palavra era como uma facada, mas Isabel não deixou que a dor aparecesse em seu rosto. "E você, Jade? Quem está fingindo ser?" "Eu? Eu sou exatamente quem sempre fui. Uma mulher que sabe o que quer e não hesita em lutar por isso, mesmo que isso signifique se aliar com políticos corruptos." O sorriso de Jade vacilou por um segundo. "Não sei do que você está falando." "Tenho certeza de que sabe", disse Isabel, observando atentamente a reação de Jade. "Assim como sei que foi você quem vazou o manuscrito." "Prove", desafiou Jade, mas Isabel percebeu nervosismo em seus olhos. "Não preciso provar. Você acabou de se entregar." Jade ia responder quando uma comoção no salão principal chamou a atenção de todos. Alencar havia chegado e estava caminhando diretamente em direção ao palco onde ficava o microfone usado para os discursos da noite. "Com licença", disse Isabel, deixando Jade plantada e seguindo em direção ao palco. Alencar estava impecável em seu smoking, mas Isabel podia ver a tensão em seus ombros, a determinação em seu olhar. Quando seus olhos se encontraram, ela viu uma mistura de alívio, raiva e algo que poderia ser esperança. "Damas e cavalheiros", disse Alencar, pegando o microfone. "Peço desculpas por interromper a festa, mas tenho algo importante a dizer." O salão ficou em silêncio. Isabel viu Maurício Trigueiros no fundo, com uma expressão que misturava surpresa e preocupação. "Meu nome é Alencar Veras, e durante anos fui vítima de chantagem política", começou Alencar, sua voz ecoando pelo salão silencioso. "Hoje, decido quebrar esse silêncio." Um murmúrio percorreu a multidão. Isabel viu Trigueiros se movimentar, tentando chegar mais perto do palco. "Há 20 anos, meus pais descobriram um esquema de corrupção que envolvia lavagem de dinheiro através do mercado de pedras preciosas. Eles foram assassinados para proteger esse segredo."
O murmúrio se transformou em exclamações de choque. Isabel viu jornalistas sacando celulares e câmeras. E o homem responsável por suas mortes está neste salão hoje, continuou Alencar, olhando diretamente para Trigueiros. Deputado Maurício Trigueiros. O caos se instalou. Trigueiros gritou algo sobre calúnia, seguranças se movimentaram, jornalistas correram para conseguir declarações. Mas Alencar não havia terminado. Tenho provas, disse Alencar, elevando a voz acima da confusão. Documentos, gravações, evidências que mostram não apenas o assassinato de meus pais, mas anos de corrupção, chantagem e crimes que se estendem até os dias de hoje. Isabel viu sua deixa. Ela subiu ao palco, tirando o pendrive da bolsa. E eu tenho as evidências complementares, disse Isabel, sua voz tremendo ligeiramente, mas clara o suficiente para ser ouvida. Documentos que mostram como esse esquema se perpetuou, como inocentes foram silenciados, como a verdade foi enterrada. Alencar olhou para ela com uma expressão que mesclava surpresa e gratidão. Isabel? Eu deveria ter te contado desde o início, disse Isabel, estendendo o pendrive para ele. Mas agora vamos contar para todo mundo. Trigueiros tentou se aproximar do palco, mas foi interceptado por policiais que, Isabel percebeu, deviam estar esperando por esse momento. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, gritou Trigueiros enquanto era escoltado. Isso não vai terminar assim. Já terminou, disse uma voz familiar. Isabel se virou e viu seu pai, Fernando, entrando no salão acompanhado por mais policiais. Papai! Isabel mal conseguiu pronunciar a palavra. Fernando subiu ao palco e abraçou a filha, lágrimas correndo pelo rosto de ambos. Perdoe-me por todos esses anos, sussurrou ele. Mas precisei esperar o momento certo para voltar, e esse momento chegou. Eu entendo, disse Isabel, apertando o abraço. Eu entendo tudo agora. Alencar observou o reencontro com um sorriso genuíno, o primeiro que Isabel via em dias. Então, disse ele, quando pai e filha se separaram, parece que temos muito o que conversar. Sim, concordou Isabel, olhando diretamente em seus olhos. E desta vez, sem segredos. Sem segredos, repetiu Alencar, estendendo a mão para ela. Isabel pegou sua mão, sentindo a eletricidade familiar, mas agora acompanhada de algo mais profundo, confiança, compreensão, a promessa de um futuro construído sobre a verdade. Enquanto os eventos se desenrolavam ao redor deles, prisões sendo feitas, jornalistas fazendo perguntas, convidados tentando processar o que haviam acabado de presenciar, Isabel e Alencar permaneceram no palco, de mãos dadas, sabendo que haviam enfrentado a tempestade e saído mais fortes do outro lado. Jade foi vista saindo apressadamente do clube, aparentemente tentando evitar perguntas sobre seu envolvimento com Guto Trigueiros, que também estava sendo levado sob custódia. Então, disse Alencar, quando finalmente conseguiram um momento de privacidade, onde estávamos antes de toda essa confusão começar? Acho que estávamos descobrindo que somos duas pessoas que se complementam perfeitamente, disse Isabel sorrindo. Mesmo quando tudo dá errado. Especialmente quando tudo dá errado, corrigiu Alencar, puxando-a para mais perto. Porque é assim que sabemos que vale a pena lutar. E enquanto se beijavam sob as luzes douradas do clube, com o som de sirenes de polícia e vozes de jornalistas ao fundo, Isabel soube que sua vida havia mudado para sempre. Não apenas porque havia encontrado o amor, mas porque havia encontrado a coragem de lutar pela verdade. Epílogo. 6 meses depois. A pequena livraria joalheria que Isabel e Alencar abriram no centro de Ponta Porã estava sempre cheia de movimento. Era um conceito único, um espaço onde pessoas podiam encontrar livros raros ao lado de joias sustentáveis, onde histórias e pedras preciosas conviviam harmoniosamente. A senhora da mesa 3 quer saber se a esmeralda do anel tem certificado de origem, disse Lígia, aparecendo atrás do balcão onde Isabel organizava os lançamentos da semana. Todas as nossas pedras têm, respondeu Isabel, sorrindo.
É uma das vantagens de ter um sócio que conhece cada fornecedor pessoalmente. Lígia riu. Falando em sócio, onde está o seu joalheiro favorito? Nos fundos, ensinando o Mateus a lapidar uma pedra para o anel de noivado que ele finalmente vai te dar, disse Isabel com um sorriso travesso. Lígia corou até as orelhas. Ele não disse nada sobre... Não precisa, interrompeu Isabel. Está escrito no rosto dele há semanas, assim como está no seu. E você? Quando Alencar vai oficializar as coisas? Isabel tocou inconscientemente o pequeno anel que usava no dedo anelar. Não um anel de noivado tradicional, mas uma peça única que Alencar havia criado especialmente para ela, com uma pequena pedra que continha as cores do pôr-do-sol que viram juntos no primeiro passeio a cavalo. Nós já somos oficiais, disse Isabel. Não precisamos de papéis para saber que vamos ficar juntos para sempre. Que romântica, disse uma voz conhecida. Doris apareceu carregando uma bandeja com café e sanduíches, mas também prática. Nunca pensei que veria o dia em que minha sobrinha encontraria um homem que entendesse que o amor verdadeiro não precisa de formalidades. Obrigada por cuidar da comida hoje, tia, disse Isabel, abraçando Doris. É o mínimo que posso fazer pela mulher que me deu um lugar para usar meus talentos culinários, riu Doris. Além do que, adoro ver vocês dois juntos. Vocês irradiam felicidade. Era verdade. Nos últimos 6 meses, Isabel se descobrira mais feliz do que jamais imaginou ser possível. O negócio estava prosperando. Seu relacionamento com Alencar havia se aprofundado de maneiras que ela não sabia serem possíveis. E ela havia finalmente publicado seu primeiro romance, uma história de amor e mistério, inspirada em suas próprias experiências. Como foi o julgamento hoje? Perguntou Lígia. Trigueiros foi condenado a 20 anos, disse Isabel, sentindo uma satisfação profunda. Guto também pegou 15. E Jade? Bem, ela vai ter que reconstruir sua reputação em outro lugar. Justiça feita, disse Doris, assentindo com aprovação. Alencar apareceu dos fundos da loja, com os cabelos ligeiramente despenteados e um sorriso que fez o coração de Isabel acelerar, mesmo depois de todos esses meses juntos. Mateus está oficialmente pronto para fazer o pedido, anunciou ele, beijando Isabel suavemente. Embora eu tenha certeza de que ele vai gaguejar tanto que Lígia vai ter que adivinhar o que ele está tentando dizer. Pelo menos ele vai tentar, riu Lígia. Isso já é progresso. Falando em progresso, disse Alencar, pegando as mãos de Isabel, tenho uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Perguntou Isabel, intrigada. O tipo que envolve cavalos, pôr do sol e uma pergunta muito importante, disse Alencar, com aquele meio sorriso que sempre fazia Isabel se derreter. Alencar Veras, disse Isabel, estreitando os olhos. Se você está pensando em fazer o que eu acho que está pensando, depende, disse Alencar, ajoelhando-se ali mesmo, no meio da livraria joalheria, na frente de Doris, Lígia e dos clientes que pararam para assistir. Você acha que estou pensando em perguntar se Isabel Tourinho gostaria de se tornar Isabel Veras? Isabel sentiu lágrimas queimarem seus olhos, enquanto Alencar tirava uma pequena caixa do bolso. Dentro havia um anel que era uma obra de arte, não ostensivo, mas perfeito, com uma pedra que capturava a luz de uma maneira que parecia mágica. Eu pensei que nós não precisávamos de formalidades, disse Isabel, tentando manter o tom brincalhão apesar das lágrimas. Não precisamos, concordou Alencar, mas eu quero. Quero que o mundo inteiro saiba que você é minha parceira em tudo. Nos negócios, na vida, nos sonhos, nas aventuras que ainda vamos viver. E nas confusões que certamente vamos criar, acrescentou Isabel, rindo através das lágrimas. Especialmente nas confusões, concordou Alencar. Então, o que me diz? Quer criar confusões comigo pelo resto da vida? Isabel olhou ao redor da loja, que haviam construído juntos,
para Doris e Lígia, que sorriam através de lágrimas próprias, para os clientes que estavam claramente torcendo por um final feliz, e, finalmente, para o homem ajoelhado na frente dela, o homem que havia transformado sua vida em uma aventura melhor que qualquer ficção que ela poderia escrever. Sim, disse ela simplesmente. 1000 vezes sim. Quando Alencar colocou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la, toda a loja explodiu em aplausos. Isabel riu contra os lábios dele, pensando em como a vida havia uma maneira interessante de transformar os maiores erros nas melhores decisões. Eu te amo, sussurrou Alencar em seu ouvido. Eu também te amo, respondeu Isabel. Mesmo quando você faz propostas dramáticas no meio da nossa loja. Especialmente quando faz propostas dramáticas no meio da nossa loja, corrigiu Alencar. Afinal, nós somos especialistas em transformar momentos complicados em memórias perfeitas. E enquanto se beijavam novamente, com Proust observando do alto de uma estante de livros e o som de felicitações enchendo o ar, Isabel soube que havia encontrado mais do que amor. Havia encontrado seu lugar no mundo, sua pessoa, sua história para sempre. 6 meses antes, ela havia escrito sobre um homem misterioso, sem saber que estava escrevendo sobre seu futuro. Agora, estava vivendo uma história de amor que nem mesmo sua imaginação de escritora poderia ter criado. E a melhor parte era apenas o começo.